Então vamos lá. A gente vai começar essa brincadeira aqui chamando para cá uma artista da palavra desde 2016. Poeta marginal, organizadora do Sarau Capão, poeta formadora do Slam Interescolar. Queria muito barulho para ela. Tawane Teodoro! Também campeã do Slam SP. Por que você não colocou isso na sua bio do Instagram, hein? Ah, é um título massa, hein, pra você colocar lá. Tawane faz parte do livro Empoderamento Feminino, vai discutir aqui, brincar com a gente aí sobre isso. Tem essa movimentação sobre o ensino, né? Eu vejo que Tawane tem um carinho muito grande por esse projeto de ser uma poeta formadora, né? De trazer o Slam para esse outro lugar, para além do acontecimento do Slam. E aí também ela é poesia e música. Ela é mulher, palavra. Ela acabou de defender um mestrado que diz: quem fala de nós é nós. Chega pra cá, Laura Conceição! É o desespero do artista independente, que independentemente sempre vive dependente. Aí, depende, né? Depende de tanta coisa. E é isso aí. Laura também está no livro Empoderamento Feminino. Uma história muito legal aí que os nossos laços começaram a se criar a partir disso. E aí, para mediar essa mesa, ele é diretor da Dandara Editora, editor na revista Socialismo e Liberdade, da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, doutorando em Mudança Social e Participação Política, com a dissertação 1, 2, 3! A prática do Slam e a formação de fóruns poéticos periféricos. Chega pra cá, Juninho! Muito obrigado, Juninho! Vai mediar a nossa mesa. Olha aí, ó, 2 recém-mestrados aqui já na mesa, né? E aí a gente tá cobrando o Emerson, hein? Né? Isso daqui será cobrado ao vivo aqui, para que esse material acadêmico, que inclusive a gente indica, né, para muitas pessoas que estão fazendo o seu trabalho de TCC, acadêmico, pergunta, ó, eu quero saber sobre Slam. A gente manda o link do livro do Emerson. Então, é uma mesa aqui que está voltada para esse movimento da educação. E aí é o seguinte, no Slam, a gente tem sempre um grito, né? A gente faz, a brincadeira tem esse grito que faz a chamada do que vai acontecer de forma poética. E aí eu queria uma ajuda de vocês aqui agora. A gente vai inventar um grito em relação a esse lançamento que a gente está vivendo hoje. Eu vou perguntar o que é, vocês respondem Slam, certo? E aí eu vou chamar um grito agora para a gente começar a parte artística do rolê, porque sem arte, né, fica o bagulho chato. Então, vamos fazer um teste aqui, hein? O que é? Desse jeito não vai ser não, hein? Pra ser Slam tem que ser mais, hein? Pra ser Slam tem que ser mais. O que é? Valendo! Eu poderia entrar para o Estado Islâmico e instaurar o terror no país do carnaval, afinal, eu já tenho cara de árabe. Eu tenho até um sobrenome que é assimilado ao califado e nem preciso mudar para o Oriente para ser um jihadista. Eu me torno um lobo solitário e eles reivindicam o atentado. Eu deveria entrar para o Estado Islâmico para vingar comunidades dizimadas, florestas matadas em nome do progresso. Enquanto eles lucram, nós trabalhamos em excesso. Nem precisa de explosivos, já carregamos no intestino alimentos transgênicos cancerígenos. Eu aderi ao Estado Islâmico pela devoção a um Deus que guiou um exército e venceu os bizantinos, acabando com o Império Romano. Abençoados venceremos os europeus e os norte-americanos. É contra a parcialidade da grande mídia que satiriza Maomé e demoniza outras crenças. Eu sei qual lado vocês estão, de quem financia e garante a sua concessão. Marreta nas estátuas do Borba Gato, Bandeirantes, Duque de Caxias e em todos os símbolos da creptocracia. Com um caminhão desgovernado invadiu o showmício, atropelando centenas de bolsominions.
Imagina a volta das capas em frente a 12 valores com uma faca e acertando todos de terno e gravata. Ô meritocrata, a tua polícia não é Londrina. Aqui ela só chega rápido se for para cobrar propina. E para incluir, eu vou estourar o pato. Só provar que foram vocês que fizeram o pato. Não, não. Eu não posso entrar para o Estado Islâmico. Eu devo dar a palavra da vida e gritar em um Deus misericordioso. Inocentes morrerão. Inocentes não morrem todos os dias pelo Estado cristão. Vocês são hereges, não respeitam nem o seu princípio religioso, séculos de dominação ocidental. E o que mudou? Quem governa? Cadê os 8 homens mais ricos da terra? Eu quero ver a origem, a etnia, a religião, a cara. Eu quero as 8 cabeças decapitadas. Eu não tenho que perder, eu não tenho que temer, eu tenho que abalar o seu poder. É fogo na capital financeira, fogo na porta do Citibank Hall, fogo nas igrejas neonazistas. Podem vazar injustos, porque o leão chegou para libertar. Eu tinha um sonho que o Estado da Palestina seria aqui na América Latina. Na margem de Gaza, só homem bomba, na guerra e tudo nada. Vamos para Brasília, explodir o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada. Eu poderia, né, tentar fazer isso, mas eu nem posso pensar nisso. Eu sou um romântico, quero mudar o mundo através da poesia. E o único lugar que eu consegui me filiar foi no Estado Islâmico. Emerson Alcalde, senhoras e senhores. Chegou chegando, né? Essa poesia traduz muito o que muitos de nós aqui sentimos. Já é um resumo de muita coisa, assim. Foi por isso que combinamos aqui de começar desse jeito, né? A cor da roupa. A gente tá combinando aqui, ó. Tá tudo na estética. O Emerson, que a maioria já conhece, dispensa comentários. Se a gente fosse falar o currículo dele todo aqui, a gente falaria dias aqui, né? Então a gente vai discutir, vai falar muito sobre isso. O Emerson, que é escritor, Slam Master do Slam da Guilhermina, ele que venceu, junto com o Slam da Guilhermina, o prêmio Jabuti, com o projeto do Slam Interescolar. E ele é nada mais, nada menos do que vice-campeão da Copa do Mundo de Paris. E aí, dentre muitas outras coisas, as pesquisas, os livros, né? Só junto, a gente fez 13 livros juntos. Então, tem história pra caramba pra ser contada aqui. Então, com vocês à mesa aqui, o microfone está aberto aqui com a mediação de Juninho. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com as performances. Uou. Salve. Gente, boa tarde, ator. Opa, o povo tá animado, hein? Poxa vida, que legal. Bom, boa tarde a todos aí. Eu não sou poeta, então eu tô aqui muito mais na... Ainda bem que me botou nessa posição de mediador, porque se fosse para performar, eu tava ferrado aqui, né? Mas eu me sinto um privilegiado de estar aqui nessa mediação, porque muito além de pesquisador ou qualquer coisa do tipo, eu sou um profundo admirador dessas pessoas que estão aqui nessa roda de conversa, e particularmente do Emerson, que é uma figura que eu conheço já há um bom tempo, né, desde lá do início dos saraus, né, que a gente se conhece, se acompanha, se admira. Então, e eu acredito que a produção do livro, ela é um dos meios de comunicação mais antigo que a gente produziu. E é interessante que vários meios de comunicação foram ficando velhos, né? Foram envelhecendo, foram se adaptando. E isso aqui é perene. Isso aqui não envelhece, né? Mesmo com o avanço, né, da produção digital, do livro, etc. Mas sentir o cheirinho, olhar, manusear é algo que não tem preço, né? Tem preço, mas... Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Foi poeta agora. Fui poeta. Foi poético, né?
Mas é interessante, né? Como não fica velho, e não só não fica velho, ele é capaz de transcender gerações, né? Então, toda essa produção que o Cláudio trouxe aqui, né? Aquela mesa rica ali de produções, né? É claro que alimenta a nossa geração, mas também, de alguma maneira, alimenta as próximas gerações, né? Então, é um instrumento muito legal. Mas, bom, como eu sou mediador, eu tenho que falar menos e passar a bola aqui para quem está aqui para falar um pouquinho, né? Então, eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta primeiro aqui para a Laura e para a Tawane e depois passar a bola para o Emerson, né? Eu acho que... Estou vendo aqui várias figurinhas, né, do Slammers, Slam Masters, né, pesquisadores. Então, todo mundo sabe muito bem o que é o Slam do ponto de vista das suas regras, do jogo, né, como que ele funciona. Mas eu queria que vocês falassem, né, a partir dessa pergunta que o livro nos traz, né, o que é o Slam para você? Né, para além das regras, para além do seu lado objetivo, do ponto de vista subjetivo, daquilo o que te leva a estar nesse espaço e o que isso significa e representa para vocês. Apenas. 30 segundos, viu? Boa tarde, gente. Tudo bem? Ah, não, vim lá de Minas Gerais. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pô, não é possível. É um prazer estar aqui também, de verdade, sim. Celebrando esse livro. Eu acho que esse livro é muito importante. Muita gente, por mais que possa não parecer, muita gente tem, às vezes, dificuldade de entender mesmo o que é slam. Às vezes, fala, vem aqui fazer um slam, mas eu não vou fazer um slam sozinha. Não tem como. Então, não é um slam, é uma performance. Vamos entender isso, né? Assim, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar isso. Assim. Então, acho que é muito importante um livro que é extremamente didático, prático, rápido. Você pode, né, presentear um jovem, um adolescente, tanto um adulto. Assim, eu gosto muito disso. Acho que é um livro muito objetivo, pelo que eu estava vendo, muito importante, sabe, amigo? Então, parabéns e obrigado por isso. Acho que isso vai ajudar a gente enquanto cena, enquanto movimento. Que aí, respondendo a sua pergunta, para mim o slam é um estilo de vida, se vocês querem saber, sabe? Porque a gente não faz o slam só na hora do slam, a gente vive o slam 24 horas por dia. Né, não, Cleitinho? Você acorda de manhã, você já está vivendo o slam, mano. Bom dia, né? Assim. Credo! Pagar a conta, credo! Né? Mas, assim, porque para a nossa existência é resistência. E a gente precisa gritar, precisou falar alto, precisou performar, precisou criar um movimento onde a gente fosse escutado dentro das periferias, à margem, porque no centro a gente não tem voz, na grande mídia a gente não tinha voz, para chegar ao ponto da gente conseguir se expressar e ser escutado. Né? Então, eu acho que o slam ele é essa grande comunidade acolhedora que faz com que a gente possa dividir as nossas experiências a ponto de entender que a gente passa por coisas semelhantes e não estamos sozinhos. Né? O slam é um movimento de escuta, porque a gente vai no slam e fala 3 textos, escuta 60. Né? Então, você deve ir no slam sempre aberto para escutar, fazer a troca. Né? Então, o slam, para mim, ele é muito mais que um movimento cultural, educativo, pedagógico. Para mim, é um estilo de vida mesmo. Porque mesmo quando a gente, às vezes, não está tão frequente batalhando, às vezes, né, está trabalhando em outros projetos, ou quando a gente não está ali no ato da batalha, ou no ato do slam, a gente está vivenciando isso. E a nossa escrita é pungente, não para, é a nossa vivência. Se a nossa escrita é a nossa vivência, então ela não para hora nenhuma. Então, nós somos slam. O problema é que depois dessa fala, quem fala sou eu. Esse é o problema. Mas boa tarde, gente. É uma honra de verdade estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu acho que eu vou completar só o que a Laura falou, que a importância desse livro, eu estava conversando com o pessoal aqui já, que além dessas coisas que a Laura trouxe,
é muito importante a gente, o pessoal que está no Islã mesmo, os Islammers e tudo mais, acompanhar isso, assim, sabe? Eu acho que poucas pessoas vão atrás de saber como que foi feito isso, como que começou, qual que é a história. E isso é muito importante para a gente seguir dentro de uma cena. Se você está dentro de uma cena que você não conhece a história, qual é o sentido que isso está fazendo, sabe? Então, eu acho que esse livro ele traz essa... Além da importância de pessoas conhecerem o Islã, é quem já conhece se aprofundar dentro dele também, né? Porque isso é muito importante. E o que é Islã para mim, eu acho que além de um estilo de vida, ele me trouxe uma outra perspectiva mesmo, assim, né? Então, eu nunca tive o pensamento de ter uma veia artística, não era um sonho. Quando eu era criança eu tinha um sonho de ser artista. Não, eu nunca tive, assim. Eu tive a partir do momento que eu conheci o Islã. Então ele me deu uma outra perspectiva de vida mesmo. Eu nunca imaginei que eu pudesse entrar nesse ramo artístico, e ele me trouxe essa possibilidade, assim, né? Eu tinha 17 anos quando eu conheci o Islã. E aí, é isso. Com 25 tô me aposentando, amiga, tá vendo? 25 anos, nossa, aposentadoria. Aposentadoria, pelo amor de Deus, não muito mais. Mas é isso, assim, eu acho que eu conheci muito, muito novo o Islã, e hoje a gente vê gente conhecendo muito mais novo, e essa é a meta, tá ligado? Tipo, que mais vezes as pessoas conheçam o Islã mais cedo, para que ele se torne possibilidade também, e não só a competição em si. Porque a gente fala muito do Islã, mas a competição chamou muito a nossa atenção, mas o foco ainda é a poesia, sabe? Então a gente conhecer a poesia cada vez mais cedo torna ela possibilidade, e a gente escolhe o que a gente vai fazer com isso. Pode escolher, né, o que a gente fez de seguir isso, sendo artistas dentro desse universo, mas também as pessoas que desfrutam dessa arte como ouvintes, como pesquisadores e assim por diante, assim. Emerson, mais cedo a gente conversava, né? E eu disse a você o quanto eu admiro a sua forma de escrever, né? Li o primeiro livro seu que eu li foi o Diário Bolivariano, né? Fez um sucesso lá em casa, meu irmão roubou de mim, devorou o livro, Nos Cores da Poesia, e também os trabalhos tanto do Islã da Guilhermina, dessa coleção. E eu vejo uma característica na sua escrita que é uma escrita muito palpável, como colocou a Laura, muito popular, mas não menos complexa, né? Então você vai construindo o ambiente, vai te envolvendo. Nos Corre da Poesia são quase 1000 páginas, eu li em 15 dias. Porque assim, é tão envolvente, você vai nos pegando ali, você vai construindo cenários e vai nos trazendo para dentro desse ambiente. E você trouxe uma metáfora muito bonita na construção desse livro, que é a metáfora da árvore, né? Então você vai pensar o Islã nas suas raízes, no seu tronco e nos seus frutos, né? Então queria que você falasse um pouco como é que surge a ideia, a construção desse livro, enfim, que você pudesse apresentar para nós aqui, que estamos conhecendo, tomando contato com o livro. Eu tive contato um pouquinho antes, né, para poder estar aqui. Mas eu acho que seria importante você falar um pouco como que você construiu essa metáfora, enfim, o que eu acho muito bonita e muito cativante, né, e de fato você vai se envolvendo, né, e quando vai ver você já sai como um especialista do Islã ali, brincando, né, percorrendo esses caminhos que você nos propõe. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, obrigado. Bom, também começar agradecendo, né, vocês que toparam estar aqui na mesa, né, mediação, e 2 poetas, né, falando com o Cláudio, a gente estava organizando, falou, tem que ter poeta também na mesa, né, pra gente que tem outras visões, né, outras gerações, outras regiões, né, a Laura de Minas Gerais, Juiz de Fora, então, assim, acaba tendo uma visão outra de Islã, né, como que chega o Islã, chega de uma maneira que chegou diferente aqui em São Paulo, né, Iatauane, aqui da capital, né, Capão Redondo, Zona Sul, também tem enfim, a gente juntou pessoas incríveis, né, para estar com nós hoje. Teria outras pessoas incríveis também para estar com nós, né? Mas a gente fez essa opção nesse momento. Sempre quando eu lanço, eu chamo pessoas para ir comigo. Eu acho isso é importante circular. Nos Corre da Poesia, eu levei 10 poetas comigo. A gente foi em várias quebradas cidades, né? Daqui do estado de São Paulo.
Então, esse livro, primeiramente, é um livro coletivo, né? É um projeto da Autonomia Literária, com a Ian / Editora Fala, né? E eu. Então, é muita gente, cada grupo são várias pessoas, né? Então, ele foi pensado, tanto os 6 livros que são temáticos, quanto esse agora, né? Era um desejo nosso de fazer um livro que contasse um pouco da história, né? As pessoas perguntam pra gente o que é Islã, e não tem um material, né? Você vai no Google, né, mano? Não é muito confiável, tem lá, sei lá, um texto falando sobre, sei lá, o Mark Smith, que é operário, que não sei o quê, pá. E aí termina meio que ali, né? Então, a gente tem livros separados. A Guilherme tem história, o 3 tem outro, tal. E aí, nesse livro, eu resolvi pegar já as aulas que eu dou, né? Eu dou alguns cursos de Islãs. Eu fiz um que foi um curso de extensão de Islã. Fernão, Cleiton, que mais? Daqui os 2. Foi 18 pessoas ou 20 pessoas que fez um curso, 18 encontros. Foi o mês inteiro, era de segunda a sexta, 3 horas, carga horária sobre Islã. Me chamaram, falei, cara, não tem um conteúdo para tudo isso, né? Porra, 18 dias. E aí eu tive que caçar elementos, né, mano? Fazer, dividir, programar aula por aula. Então ficou mais ou menos, já tinha o livro, né? Basicamente, a estrutura toda do que eu tenho que falar, dos gêneros, os vários estilos. E a ideia da metáfora da árvore foi um encontro que eu participei no Canadá, em Toronto, que era de encontros de griots do norte, né? Mas na verdade eu sou do sul, mas eu era o único poeta que não era da América do Norte, né? Mas eram vários Estados Unidos, Canadá e alguma galera do Caribe, Barbados, Jamaica. E aí era um seminário sobre spoken word. E aí ficou várias falas, e aí uma das falas, um dos caras falou, pô, o spoken word é uma árvore, né, que tem raízes, que vai crescendo, e cada galho é uma coisa, o rap é uma, a poesia falada é outra, a música é outra, então, né, e a oralidade que vem da terra, né, que vem de baixo, se constitui, né, o spoken word. Eu fiquei bem interessado, impactado com isso, nunca tinha visto algo tão profundo sobre spoken word, a gente não fala tanto aqui, né. O spoken word é um pouco mais amplo do que poesia só, né? Spoken word é um texto falado, então, por isso que no Islã, às vezes, é um evento que cabe poesia, mas você pode falar um conto, você pode falar uma crônica, você pode chegar e dar um depoimento, fazer um improviso, tudo cabe, né? Um spoken word, cantar, tem gente que canta. Fala, mas não é uma poesia? Sim, é a palavra falada em qualquer expressão que seja, com ritmada. Os caras de Jamaica cantavam reggae, por exemplo. Né? A galera já chegava lá, mesmo sem batida, eles iam no ritmo assim, cantando. Falou, cara, e aí spoken word, né? Eu falei, cara, que visão incrível, né? Voltei para cá com outra mente e produzindo, né, os textos. Aí eu fiz dividi o livro em 3 partes, né? O tronco, raízes, tronco, sabe mais que eu. E frutos. E aí vai lá nas raízes. O CDF fez a lição de casa. Fez certinho. Eu nem lembrava dessa divisão. Porque faz tempo que eu escrevi, só que aí era para lançar em outubro, a Flip, aí deu errado. Não terminava, só que aí quando o livro não sai, você vai sempre complementando ele, né? Aí antes ele sair, o Cláudio fica desesperado, porque eu falo, mano, falta uma informação aqui. Porque o livro ia sair, imagina, se ele saísse em outubro, eu tinha escrito ele em agosto, em agosto eu terminei o livro. Só que aconteceu muita coisa no final do ano, né? Tipo assim, ganharam o Islã BR, uma pessoa, o Mundial, uma pessoa. Aí eu falei, vai sair um livro em março de 2024, desatualizado já, né? Já sairia velho. E aí eu peguei o livro e refiz, atualizei. Para ficar, então, tá um livro atualizado, né? Vocês acham que o Nos Corre da Poesia tem 490 páginas? Sempre tem uma coisa, né? Sempre tem um fato, sempre tem um muito incrível para falar, isso não pode ficar de fora. Não, mas aqui foi dados, né? Por exemplo, o Islã BR tinha que falar, né, da pessoa que ganhou, que foi a King. E foi incrível em Minas Gerais, né? Primeira vez cidade do Drummond, então você tem que, né, falar um pouco disso. E o Mundial também, né? O Mundial esse ano foi no Rio de Janeiro, e quem ganhou foi uma poeta latina. Primeira vez um latino ganhou o Mundial de Poesias. A La Profeta, Lady La Profeta, da Colômbia. Então, que bom, fiquei muito feliz. América Latina, né? Exatamente, né? Eu falei isso na hora pra ela, falei, pô, tu é a primeira pessoa que ganha, parabéns, né? E aí chegando, né? O outro ano foi a África. Tem um lance no livro que eu, já entrando no assunto do livro. Spoilerzinho. Ele tem a parte que eu falo da Copa do Mundo da França. Sempre foi na França, né? Desde 2007 até 2000 até hoje rola, né?
Só que aí sempre ganhava europeus e norte-americanos. Nunca ganhou nem um latino e nem um africano, e nem asiático, nem outro lugar que não seja a Europa ali, França, Inglaterra, Canadá para cá e Estados Unidos. E aí a gente criou um novo mundial. E aí esse novo mundial tem outros formatos que vai para outros países, é circular. Começou na Bélgica, não foi muito longe de Paris, mas sim, já mudou um pouco. Foi o país do lado, né? Mas já ganhou um africano, um poeta de África do Sul. E um de Guiné ganhou de audiência. Aí foi no Brasil e o próximo será em Togo, na África. Então, possivelmente será já outro resultado, né? Outras referências. Porque na França, você tinha os franceses, eles têm um certo gosto pela referência, eles têm já o que agrada mais, né? Eles, enfim, com todo o povo é assim, né? Então, mas sempre na França, sempre tem um resultado. E aí no livro eu conto isso, eu falo assim, vai até a França, aí todo mundo ganhou. Aí vira, agora o novo mundial, já tem outras vertentes, né? Outros olhares. Então a ideia é uma missão bem difícil de fazer um novo mundial. A gente faz parte da organização, eu e a Roberta. E aí é 2 de cada continente para pensar, né, o novo formato. Então, outro ano não sabemos onde vai ser. Tem a Copa América também, que não existia, que é a Bia Yala Poeta Slam, que cada ano é no país, mas só foi no Brasil até hoje, porque os outros países não têm condições financeiras de receber. Mas agora o México vai fazer. Pelo menos é a ideia, né? Eles estão fazendo a cidade de Juárez. Vai ser uma Copa só com os países da América toda, né? Tem gente que fala, mas como assim América? Estados Unidos? Não, América, o continente americano, né? Que a gente chama de Abia Yala porque não chama, dá o nome de Américo, que vem do colonizador. Então quem deu o nome foi uma reunião para chamar de Abia Yala, que significa nossa terra, significa é um continente, né? A Abya Yala, uma terra antes dos europeus chegarem. E aí incluindo também o Caribe, tudo isso aqui eles chamam de Abya Yala, os povos originários, né? Não é um consenso, mas há vários grupos que querem colocar esse nome para marcar, né? Para não chamar mais de América e chamar de Abya Yala. Então o torneio leva esse nome e é uma gestão colaborativa também, todo mundo dá opinião e produz os eventos. E aí o livro começa nos Estados Unidos, né? Lá em Chicago com o Mark Smith, aquela história que a gente conta sempre, mas tem que falar, né? Antes dele veio algumas também iniciativas, mas foi o Mark Smith que inventou de fato o slam, deu o nome, tinha uma grande slam, com as regras. Aos poucos, né, ele foi fazendo, até chegar no modelo que é hoje. E aí chega no Brasil através do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Pela frente, 3 de fevereiro, né? Também é uma parada importante, falamos hoje na live. Porque como começou isso aqui, né? Aqui no Brasil a gente fazia saraus. Tinha os saraus de periferias, né? Em bares e botecos de São Paulo. Cada estado tem a sua origem. Mas não tinha ainda esse lance do spoken word. A gente não usava nessa palavra, não sabia que era isso. Aí essa frente, que era uma frente que lutava contra o racismo, falou para a Roberta pesquisar spoken word. Queria que ela fizesse uma cena de spoken word. Ela falou, mas o que é isso, né, mano? Não faço ideia. Ela foi no Google, pesquisou e tal, viu o que era, começou a vasculhar, viu livros, e aí ela viu que tinha um campeonato de spoken word. E aí chegou no slam. E aí ela foi lá, viu e trouxe para o Brasil em 2008. E aí o slam se desenvolveu, né? Chegando até hoje. Aí, então, o primeiro momento raiz é nos Estados Unidos, os troncos no Brasil, e os frutos são os menorzinhos do slam interescolar. Que é a coisa mais linda que tem! Pô, pô, pô! É a parada, eu acho que mais bonita do slam agora, que mais me anima a estar no slam é a molecada fazendo, né? 12 anos, 11 anos, 9 anos falando poesia, se manifestando, cara, E cada ano é diferente, não fica monótono. Tipo, a cena é normal, né? Uma hora fica os mesmos poetas, até chega gente nova, mas a escola é mais dinâmica ainda, né? Tipo, virou o ano, pum, chega o 6º ano com ninguém sabe o que é e bora fazer. Então é uma parada muito bonita, a gente tem uma parte só do interescolar, como foi criar isso, né? São essas sementinhas aí para chegar no slam. Maravilha, muito bom. Uma salva de palmas aí, gente. Vale lembrar que está à venda ali, né? Todo mundo vai aproveitar para sair daqui com autógrafo, né? Do autor, então, importante aqui fazer esse merchan, né? Cláudio, como é que nós estamos aí? Dá para fazer mais uma rodadinha? Isso, vou fazer girar mais um pouquinho aqui. Então, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, só pergunta fácil, assim, né? A primeira foi tranquilinha. Bem tranquilinha, né? Então,
A gente, de alguma maneira, esse livro e várias produções, elas sintetizam um pouco, digamos assim, o estado da arte, né? Como que está o Islã hoje, né? Ou o que a gente conseguiu produzir até aqui. E o que eu quero perguntar para vocês é muito simples, assim, né? Quais são os desafios? O que a gente tem? O que a gente tem pela frente? Né? Porque a cultura é algo vivo, né? É algo que está em transformação o tempo todo, né? Aquilo que ocorreu lá em 2008 no Zap Islã, né? Até hoje muita coisa aconteceu, né? Então, e se transformou. Quais são os desafios hoje? O que ainda o Islã tem a oferecer para a cultura, para a comunidade? O que ele precisa aprimorar? Quais são os desafios? Você vai ter que começar a restar poesia, Miguel. O desespero do artista. Não. Eu acho que, tipo assim, essa sua poesia resume e responde essa pergunta muito bem. Do Islã independente. Exatamente. Mas acho que é isso. Acho que essa poesia que a Laura fala, que é essa falta de financiamento que a gente ainda tem, né? Eu tento ser, tipo, positiva, pensar positivamente, que se a gente for parar para pensar, são 15 anos de Islã, né, no Brasil. Isso, a nível histórico, é pouco, se pensar assim. E aí, mesmo assim, com 15 anos, a gente já conquistou muita coisa, né? Muitas coisas. Então, que futuramente, e aí, tomara que seja um futuro muito mais próximo do que a gente imagina, eu imagino a gente crescendo muito dentro dessa área financeira mesmo, que esse dinheiro comece a entrar, como, por exemplo, entra para as batalhas de rima hoje, né? E aí isso, você estava falando das escolas, né? Quando a gente vai dar uma oficina, é sempre assim, tipo, vocês conhecem o Islã? Aí tem uns gato pingado, que, sim. Na hora que você fala, e a batalha de rima? Vira uma coisa. Não, claro! Aí já começa a falar o nome dos MCs. E não, o Samuel? O Samuel, é o Johnny, e não sei o quê. É o Kant. E aí eles já começam a disparar vários. Então, eu imagino, tipo, de uns anos pra frente, que o Islã, ele tem tudo pra ocupar essa ideia também, sabe? Obviamente que a coisa que mais chama atenção ali na batalha de rima também, as pessoas querem ver essa trocação entre uma pessoa contra a outra, elas querem ver isso, e isso chama atenção, assim, né? Então, é isso, o Islã ele não vai ocupar esse espaço. Mas eu acredito que tanto esse apoio financeiro, quanto esse espalhamento, assim mesmo, sabe? Do Islã em si, ele vai chegar cada vez mais, assim, né? E a gente vê isso também, por exemplo, com o crescimento do Islã interescolar, assim. Cada ano, as escolas, tipo, aumentam muito a quantidade. Por quê? Porque estão conhecendo. Estão entendendo como é que funciona. Ah, nossa, na escola de uma professora amiga, o Islã transformou ali aquela escola. Pô, então eu vou fazer na minha também. E aí isso vai chegando, assim, sabe? Então, cada vez mais vai chegando em mais pessoas. Então, isso é o começo para, eu acredito que seja, lidar com a maioria dos problemas que a gente tem, assim, hoje em dia, sabe? Que é principalmente o financiamento ali. Então, eu acho que com cada vez mais as pessoas conhecendo esse problema, ele vai se ajeitando ali, sabe? E um dos problemas também é isso, da gente, foi o que eu tinha falado respondendo a outra pergunta, assim, de conhecer a nossa história, de saber da onde veio, para a história não se perder ao longo dos anos, assim, sabe? Ela vai mudar de forma durante muito tempo, assim. Na época do Emerson era de uma forma, na minha já era outra, e agora que está acontecendo já é outra, completamente diferente. A gente fala que vai mudando de gerações para gerações, né? A gente estava falando que a gente, por exemplo, é da mesma geração, e hoje, depois da nossa, já veio umas 2, 3, assim, tipo, que você, tem a geração de fulano, tem a geração de ciclano, que já era, tipo assim, já tem... Nossa, nós tá velha, né? Nossa... Pensei... Nada pessoal, Emerson, calma. Calma, Emerson, desculpa. Calma, Emerson, calma, desculpa. Foi mal, Emerson, foi mal. Foi mal. Mas é isso. Eu fui demitida. Ex-poeta formadora, amanhã, na minha bio. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem essa ideia de continuidade mesmo, assim, e que ela vai se mudando mesmo conforme gerações, mas que a gente não perca a história mesmo. E esse livro aqui é uma das formas da gente não perder essa história também, assim, sabe? Acho que é isso, não vou falar mais não, senão vou ser demitida ainda hoje. Que é isso?
Essa poesia que a Tawane falou, Desespero do Artista Independente, é um texto meu, que inclusive está no meu livro, que acabei de lançar também recentemente. Nem sei se ele está aí, mas eu estou com ele aí, está por aí. Está pelo ar. Está pelos ventos. E eu acho que, assim, aí eu estou fazendo uma grande referência e reverência ao Emerson aqui. Eu vejo o slam hoje como um trabalho de base muito potente, sabe? Eu estou nascendo de slam desde 2016, assim, né? E eu comecei a responder muitas pesquisas de mestrado, doutorado, PhD, pós-doc, né, TCC, sobre a minha vida, assim, não era nem só sobre minha poesia, era tipo assim, sobre a minha vida já. E era assim, tipo, eu estou pesquisando a sua obra, você pode, né, tipo, por favor, estou pesquisando você, a Tawane, o slam da Guilhermina, você pode dar uma entrevista? Óbvio, eu adoro dar entrevista, eu acho que a gente tem que fomentar. Só que as perguntas começaram a ser coisas muito óbvias, tipo assim, o que é um slam? Como é um slam? Cara... Como é viver na periferia? Você não vai me procurar... você não vai me procurar para eu te falar o que é o slam. Se a sua pesquisa é sobre slam, levanta e vai no slam, né? E aí isso começou a me deixar muito bolada, muito bolada. E aí foi quando eu falei, quer saber? Eu vou pesquisar esse troço. Tô nesse negócio há 8 anos que eu vou pesquisar isso. E eu acho que é muito potente a gente falar desse lugar. Então, assim, essa mesa é muito forte por isso também. Então, que a gente possa, que é um desafio, que a gente possa contar a nossa história enquanto movimento, em vez de deixar com que outras pessoas somente falem por nós. É importante essa troca, sabe? É importante, mas é importante que a gente também fale, que a gente também ocupe esses espaços, que a gente também faça essa ponte, sabe? Porque, assim, eu vejo muito isso, assim. Às vezes a gente chega na escola... A gente que trabalha em muitas escolas, a gente também tem um projeto de poesia na escola lá em Minas. A gente chega na escola e a gente fala sobre a faculdade com as crianças e muitas delas nem imaginam que aquilo ali era uma perspectiva de vida. Qual é seu sonho? Não sei, eu posso sonhar, sabe? Então, assim, é importante para o nosso movimento, para a manutenção dele, que a gente fale dele, sabe? Eu bato nessa tecla do quem fala de nós é nós, porque eu acho que é isso que vai deixar a gente perpetuar, sabe? Porque a gente vive isso. Esse é o nosso estilo de vida. Então, quando a gente conta desse lugar, a gente fala, o nosso movimento tem voz, os nossos saberes têm importância. A rua, a arena, o spoken word, a palavra falada, tem relevância educacional também, sabe? Eu acho, então, que esse é um momento crucial que está na hora da gente pegar e falar sério mesmo, sabe? A gente está construindo uma parada muito importante, mano. Isso daqui é uma parada revolucionária, demais. Nunca mais vamos contar a história da literatura, da cultura e do povo brasileiro sem falar em slam, mano. Nunca mais, tá ligado? Então, assim, que a gente possa falar da gente. Quem fala de nós é nós. Pô, é muito legal isso que você fala, Laura, porque eu acredito muito nisso que você colocou e o que eu acho mais interessante que, se a gente pensar, né, até pela composição do slam, de ser poesias autorais, há um trabalho intelectual, né? Imagina você ter que sintetizar tantas ideias, catalisar um sentimento em 3 minutos. Posso só completar essa fala? Claro. Eu acho que é um trabalho de estimular os jovens a contarem as suas próprias histórias a partir das suas próprias narrativas. Então, você estimula um trabalho de pesquisa ancestral, um trabalho de reconhecimento de identidade. Se eu entro na escola, a criança fala, caraca, essa mulher é sapatão, eu posso ser sapatão. Sabe? Isso é muito importante, porque eu estava lá sofrendo e me apagando e me oprimindo, porque eu não sabia que eu podia ser assim. Então, quando os nossos corpos entram nas escolas, isso é desafiador pra caramba, mexe com a gente pra caramba. Mas é isso que vai transformar cada vez mais a nossa sociedade. Assim. Muito interessante. Quer comentar sobre isso, Emerson? Não, é muito incrível, né, cara, essa parada de produzir, né, os conhecimentos. Eu fiquei pensando nisso, né, cara, sempre
não só ter que explicar sempre o que é Islã, mas é deixar registrado, né? Se a gente não escrever, outra pessoa vai escrever e a gente não vai depois reclamar, né? O que é Islã? A gente tem o material. Quero, sabe o que é? Compra, depois a gente troca ideia, né? Eu tenho um material, né? Ter organizado isso. Eu até faz tempo que eu queria escrever, mas eu achei que seria muita pretensão, né? Falei, pô, quem sou eu pra dizer o que é alguma coisa, tá ligado? Então eu demorei para escrever. Aí eu escrevi minha autobiografia. Aí eu me senti mais confortável, né? Falei, pô, é a minha história. Se alguém falar alguma coisa, não curte, falar, bom, é a minha vida, né? Aí eu botei o Islã no meio, assim, eu fui colocando em partes, né? Mas é a minha vida. E aí agora já nesse livro, não, é um pouco mais arriscado, mas porque aí eu não coloco mais, só coloco a história, né? Mas sempre eu enfatizo que sou eu só contando. Se esse livro foi escrito por uma pessoa de Minas Gerais, seria outra história, né? Por mais que pegaria Estados Unidos, mas, bom, cheguei em Minas, aí mudo, cheguei na Bahia. Então eu tentei ser o mais justo possível. Você é pioneiro também, cara. Eu tava ali, eu vi algumas coisas. De rua do Brasil. Não tem isso, chegou em Minas. Chegou em Minas. Deixa eu te contar. Mas é isso, você tá ligado, né? E tem fofocas que é da América Latina. Tem fofocas que Islã da Guilhermina é o primeiro Islã de rua da América Latina. Fofocas. Nossa Senhora. Fofocas. É seu, tá ligado? É do seu coletivo. Isso é importante. Não, sim, é a nossa coletividade, né? As pessoas que fizeram comigo, sem nem saber o que era Islã, né? A Guilhermina nasceu, só eu frequentava Islã. A galera aceitou fazer comigo sem nunca ter ido no Islã. Eles são loucos, né? São meus amigos. Você está falando que bora. Então era uma galera do movimento social, é uma galera que estava envolvida com política, de quebrada, né? Que debatendo a política cultural da Zona Leste. Se denominou depois o Fórum de Cultura da Zona Leste, que criou o Fomenta a Periferia, criou assim, né? Teve a ideia, então era um grupo muito politizado, de quebrada, e aí me ajudou a fazer a Guilhermina, né? Fizeram comigo, assim, uma galera massa, e foi entrando, saindo gente. Hoje estamos nós três, eu, Cristina e Chapéu, mas muito mais gente que faz isso, né? Essa parada acontecer. E aí, várias coisas, ao fazer o livro também, eu falei que é coletivo, né? Por mais que eu sabia, tá desde o começo, né? Não sei a história de todos os Islãs, né? Pelo menos alguns principais. Aí eu entrei em contato com várias pessoas e eu acabei descobrindo muitas coisas. Eu falei, é mesmo, cara? No 13, por exemplo, eu começo falando dos 5 primeiros Islãs. Então em São Paulo chega uma hora, se eu fosse ficar um por um, ia virar outro nos corre da poesia. Falei, eu tenho que me segurar, eu tenho que me conter. Falei, isso não cabe. Aí eu fiz uma escolha. Eu falei, vou do 1 ao 5. Porque dos 5 primeiros Islãs, meio que São Paulo deu uma cara. E ficou um tempo com 5, né? O Zap, Guilhermina, menor Islã do mundo, Islã 13, Islã Grito. Aí ficou 5 e ficou durante o tempo esse 5. Depois surgiu o 6, 7, aí, bum, disparou. Mas os 5 marcaram, assim. Né? Você tinha 5 opções para ir nos Islãs. Aí eu contei os 5. Aí eu falei com o Lios, falei com o Thiago Peixoto. Ele me contou coisas que eu não sabia, né? Falou, pô, a gente que foi em Minas, ajudou em Minas Gerais, o Belo Horizonte a começar o Islã. Eles consideram eles como padrinhos, né? Eu não sabia dessa história. Aí o Thiago me falou, das minhas também, falei com a Carol, com a Pan, elas me mandaram vários textos, vários áudios. E aí a gente trocou várias ideias, né? Ela falou, pô, isso não é assim, isso é pá, isso é tal. Aí eu mandei, até uma hora que ela falou, isso. Não sei se elas cansaram um pouco de mim, mas ficou de ok, né? Falei, tá certo, né? Porque é uma história, tem lugar que eu não tenho tanto envolvimento, né, nem condições de falar. Então eu pedi para que as pessoas falassem até esse texto. A Pan foi num texto pequeno. Falei, tal parte você pode escrever? Ela escreveu e está destacado e ela assinado, né? Então tem isso em outros textos. Por exemplo, outro Islã também que eu não conhecia tanto, que era o Islã de surdos e mudos, né? Surdos e ouvintes, perdão. Que é o Islã do corpo, o primeiro. Eu não sabia da história. Eu sabia que existia, tal, achei que tinha a ver com o Bartolomeu, porque eu conhecia o Usando o Corpo junto com o Zap. Eles faziam parceria. Aí eu fui falar com a Sibeli, ela falou, não, conheci no museu, onde eu dava aula de Libras para uma galera, e aí, falando de artes visuais, aí uma hora eles queriam mais coisas, e comecei a fazer poesia. Aí eu pedi ajuda pro Zap e eles ajudaram e fizeram uma puta história, né, bonita, da galera fazendo junto, começaram a ensaiar, Usando o Corpo era ensaiadinho, era legal quando era em dupla, aí então um decorava o texto do outro, ensaiavam, depois não sei como ficou, né, porque dá trabalho. Eles eram um coletivo, né, Corpo Sinalizante, é isso? Corpo Sinalizante, e eles
ensaiavam, era super bonitinho no começo, assim, né? E aí depois, hoje, eles fazem, acho que mudou um pouco o formato, agora tem o Islã de Surdes, né? Só com pessoas surdas, só em Libras. A ideia antes era Libras e português, enfim, uma história que eu não sabia, fui aprimorando, ela fez um mestrado sobre isso, também não conhecia. A Cibele fez em psicologia, não, uma outra área, né? Eu não sei que área que é da saúde, até. E ela fez sobre o Islã do corpo, o beijo de língua, né? Quando a Libra se encontra com o português, é um beijo, algo nesse sentido. Ela falando sobre o beijo, a metáfora, super bonito. E aí ela também escreveu um textinho para colocar ali. Então eu vou falando, lá Islã de rua, aí depois Islã de gênero, no recorte de gênero, depois Islã em outras línguas, depois Islã em grupo, em dupla, Islã temáticos, né? Islã de amor, Islã, tem tanto Islã, né? Islã, quase Islã é uma parada, né? Mas tem alguns recortes, racial, tem Islã só indígena, tem Islã só para a população negra, e são alguns, né? Mas a maioria já é, né? A boa parte das pessoas são pretas, né, do Islã, mas há alguns grupos específicos, né, com tema, Islã do Onan, na Bahia, Nosso Olhar, no Santa Catarina. Então eu vou falando dos temas, separando por blocos, né? Difícil categorizar, né? Porque é uma responsabilidade, eu consultei as pessoas, eu posso colocar dessa maneira, como eu coloco. A pessoa, não, é melhor usar essa palavra, não usa essa. Então, um livro que tem uma contribuição de muita gente, menciona ali todo mundo, os créditos, as pessoas assinaram, né? E no final agradeço a todos que contribuíram. Ou seja, né, Emerson, além de um grande escritor, você está se revelando um grande pesquisador, né, cara? Olha aí, quem é esse? Já pode meter aí um projetinho aí que, olha, isso não é para qualquer um não, meu Aprendi irmão. com vocês, né? Tanto recebi pesquisador, eu aprendi um pouco, né? Porque... Pesquisa, tá falando, o que eles fazem, a Cíntia. Fizemos entrevista, ouço você, várias pessoas. Passou muitos pesquisadores, mas poucos que se envolveram, né, mano? Então isso é a diferença de quem é da cena ou de quem só veio e fez o mestrado e foi embora e de quem contribuiu com o pensamento, continuou, é isso, né? Além de ter o seu título, também trazer uma contribuição, né? Então vocês dois, pelo menos, tem mais gente que fizeram o mestrado e contribuem, né, com a parada. Francisco, Chico ali, foi na tese dele também, né? Chico, o cara que chegou no Islã, foi indo, e quando vai ver, ajudando os Islãs, ele é de social, né? Então a área dele é o social. Então ele articula a parada, ajuda a captar recursos, né? E tá junto nos Islãs, a gente foi na defesa dele lá na PUC, né? Foi bem bonito. Tawane estava lá. Quem mais estava? Jéssica e Kennedy. Legal. Posso fazer uma saideira, Cláudio? Tem que... Claudinha ali com... E depois tem que ter uma poesia de cada um, né? Menos minha, né? Claro. Bloquinho. Ah, perfeito. Ah, legal. E... Olha o Lobinho aí. Só antes da gente abrir para a pergunta, você falou agora dos pesquisadores, eu estava com isso na cabeça aqui para falar desde o começo, que um dos desafios para quem pesquisa sobre o Islã, quando está fora do circuito e vai num congresso ou vai em algum espaço dizer do que você pesquisa, é você explicar que Islã não é a questão religiosa, né? Então essa poesia só é muito... Então umas 3 vezes eu já falei, não, eu estudo Islã, aí você vê que a pessoa fica super interessada, mas tá pensando que você está estudando tem um jogo de tênis também que é Islã. O Grande Islã, né? Grande Islã. Tem uma jogadora que chama Laura Conceição. Olha aí. De tênis? Gente, sem brincadeira. Sem brincadeira. Se você joga meu nome, você acha metade da poesia, metade da jogadora. E jogador. Muito bom. E aí, gente, quem vai de pergunta, alguma questão? Um de cada vez, por favor. Mas não tem mais uma? Não, eu tenho mais uma, mas... Aqui, ó. Como é seu nome, companheira? Francisco, por favor. Oi. Tô adorando a mesa. Eu sou professor, né? Bastante interessado em levar a coisa do Islã para a escola e tal. Fiz o ciclo formativo com o pessoal do Islã da Guilhermina.
E eu queria perguntar o seguinte, quando a gente estava lá no ciclo formativo, eu fiz uma pergunta para você que foi sobre o slam interescolar. Eu perguntei para você, acho que foi, se você não tinha medo do slam interescolar se transformar numa coisa institucionalizada, com a linguagem pavorosa da escola, do medo do palavrão, do medo da coisa ficar toda seriona, etc. e tal, né, com notas, ou sei lá eu. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu fui no Teatro Sérgio Cardoso e eu vi os alunos se apresentando? Eu falei, meu Deus, que é isso que você falou, né? Quer dizer, outros corpos indo lá para a escola, outra forma, e outra forma de conhecimento, às vezes muito mais poderosa do que aquilo que está sendo ensinado lá no dia a dia, tal, né? Então, assim, é só para falar isso. Quando eu fui lá no Sérgio Cardoso e eu vi os alunos fazendo as apresentações, falei, não vai acontecer essa institucionalização nunca, né? Que a poesia é mais poderosa que esse tipo de coisa. Então, é mais essa constatação aí. Sim, muito bonito. Muito bom. Pode comentar rapidamente aqui sobre isso? Eu fui numa escola em Pereira Barreto. É uma cidade divisa com Mato Grosso do Sul. De ônibus dá quase 11 horas. Assim. Você está em São Paulo ainda. Vai. Chega no Rio Tietê, limpo. Nadei no Rio Tietê. Falei, limpinho. Assim. E aí eu cheguei numa rua, no hotel, me chamaram para fazer uma feira literária. E aí na rua do hotel, tinha lá, de 10 carros parados, 8 tinha adesivo do Bolsonaro. Bolsonaro, Brasil. Falei, cara do céu, foi andando assim, até chegar no hotel. Aí eu liguei pro cara que me contratou, daqui de São Paulo, falei, meu irmão, onde você me botou, né? Mas, sério, cara, você quer o meu fim, né? Como que eu vou falar nessa cidade? Ele falou, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu cheguei na escola, e meio cabreiro, falei, o que eu vou falar, né? Tipo assim, tudo que você fala, os conteúdos são contra, né, essa figura, esse pensamento. Mas, com a minha surpresa, aí na escola a molecada detonou. Eu só tentei segurar as palavras, fiz de um modo bem categórico, foi slam, campeonato, poesia livre, o sistema é livre, tal, e falei um poema, o que quiser. Meu irmão, veio só poesia pancada. Pá, as minas falando, LGBT, o cacete, pá. Falei, tá, pô, faz como assim? A cidade é uma coisa, a escola é outra. Aí eu pensei, na escola pode, né? Tipo, tem esse lance que na escola é meio que livre, tá ligado? Então, nas ruas, eles não podem falar em casa, na rua, só que na escola pode, né? Então, achei interessante. Essa escola é um respiro nessa cidade, nesse lugar tão reacionário, né, com fazendeiros, né, o interior, né, paulista, tanto reacionário, e mais a escola ser esse lugar ainda de debate, né, de poder debater ainda mesmo nesse governo, mesmo na cidade dessa maneira, né? Não, é só um comentário sobre isso, é que o representante dessa escola chegou na final e foi pro pódio, né? Ele ficou em segundo, terceiro lugar. Segundo lugar. E aí veio uma galerinha, assim, tipo, tinha umas 7, 8 pessoas, assim, que fizeram um barulho no teatro que vocês não têm noção. Chegou na final ainda, menino. Então mudou a cidade, vai voltar pra lá como, né? Bora fazer o 7 que foi, vamos... Mais alguma pergunta, gente, antes da gente... Mais alguém? Aqui, ó, peraí só. Fernão e a... Tá bom. Oi, boa tarde. Me chamo Vanessa, sou da Zona Sul de São Paulo, frequentadora de sarau, sou professora. E estou pesquisadora nesse momento, que também é um estranhamento para mim, também estou me acostumando com essa ideia. E assim, pesquiso a presença feminina no Islã, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, o protagonismo das mulheres, principalmente as mulheres negras. Isso me chamou muito a atenção por já estar frequentando a cena na Zona Sul do sarau, assim, enfim, né, como uma pessoa que ia lá ouvir também e promovendo na escola, mas assim, foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, quando eu cheguei no Islã, ver as mulheres ganhando os campeonatos, assim, e tudo que vocês trazem, né, porque não é só uma questão assim, ganhou o campeonato, mas toda a história, porque é uma história de silenciamento também, né? A história da mulher. Então, eu vejo assim uma coisa muito revolucionária acontecendo assim nesse momento histórico, e eu acho muito impressionante.
você estava falando de geração, é interessante, porque eu entrevistei algumas poetas que são de uma geração que vem depois da sua, por exemplo, Tawane, e você é uma poeta que todo mundo faz referência, assim, é uma referência para as poetas que vieram depois, que você também é da mesma época da Laura, né, pelo que eu estou entendendo, assim, né, as duas são da mesma geração. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, assim, sobre essa presença feminina. O Emerson, lá na divulgação do livro, já traz, né, quando o Islã das Minas chega, tem uma coisa assim de uma quebra, né, de uma presença masculina que também era muito forte, e que eu acho que no rap também, não sei, tá tudo ali, né? Eu estou entendendo o Islã um pouco como cultura hip hop também. Isso também é uma outra pergunta que eu coloco para vocês, que eu tô, né, tá no spoken word aí, acho que tá todo mundo junto, né? Tô sustentando essa ideia um pouco. Agora minha cabeça foi para outro lugar, mas deixa eu voltar. Esquece. Eu estava falando da questão do Islã das Minas, né? Do quão importante foi e de como tem sido assim, essa presença de vocês. Eu fico imaginando também na escola, né? Quanto é libertador, como a Laura falou, para tantas mulheres, assim. Enfim, sou fã de vocês, encantada. E é isso. Assim, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa presença feminina, assim, essa presença feminina negra no Islã. Quando vocês chegaram, vocês estavam abrindo mato, porque as poetas que vieram depois de vocês, algumas já me disseram assim, não, mas eu já cheguei, já estava assim, eu já tinha Tawane como referência, já tinha Kimani, entendeu? E como foi esse processo para vocês, assim? Cara, será que eu posso falar? Quando eu cheguei era tudo mato, será? Não, brincadeira. Quando eu cheguei também já tinha um caminho. Minha filha. A pobre da Luz Ribeiro. A pobre da Luz Ribeiro. Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a gente foi... a nossa geração, ela bate também com a coisa da tecnologia jogando os vídeos, assim, disparando esses vídeos, principalmente através do Islã Resistência ali. Então, acho que a nossa geração é o início desse estouro com os vídeos, assim. A Mari Félix, cara. Exato. Quando eu entrei, tipo, a Mari já era a Mariana Félix, isso. Assim. E aí é isso, exato. E aí eu acho que tava o início dos vídeos ali, então, a Mariana Félix, quando a gente começou, tipo, a recitar nos slams e tal, ela já tinha uns 3, 4 vídeos com mais de 3 milhões de visualizações, assim. Então, isso foi colocando uma representatividade muito grande de... Pô, isso é possível pra gente também, assim, né? Então, a maioria dos slams, assim, que tinham... Era só caras, assim. Então, tinha algumas minas, que são esses nomes aqui que a gente já tava falando, né? E aí elas começaram a mostrar que é possível, assim, pra gente. Então, hoje a gente já vê isso com menos frequência, assim, slams que só tem homens competindo. Isso é mais raro de se acontecer, né? E aí a gente... vários coletivos de slam também tentam driblar isso. Então, o Islã da Guilhermina, que divide, né, a quantidade de homens, mulheres e pessoas não binárias, LGBTs em geral. Então, é muito louco, assim, porque aí você vê, por exemplo, já chegou de aí o sorteio ainda de caras terem muitos, e aí eles são sorteados, e aí as minas, às vezes, tipo assim, ainda tem que ficar procurando, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que ainda acontece, né? Mas é isso. Eu acho que essa revolução mesmo que a tecnologia fez chegar em muitos outros lugares, assim, né? E aí fez com que o Islã chegasse em outros estados e fez a gente acreditar que é possível também. Então, isso que a Laura estava falando, de chegar na escola e o nosso corpo representar algo, já isso é muito forte, assim, né? Então, eu tenho muito uma questão, assim, com, por exemplo, de chegar nas escolas e aí as meninas ficarem loucas com o meu cabelo. Tipo assim, cara, isso é possível. Tal, e ficar olhando muito isso. Então, é muito tipo, tia, seu cabelo é muito lindo. Quando eu falo, o seu também, pronto. Fica tipo assim, nossa, o meu também. E é isso, porque quantas vezes ela escutou isso? Entende? Tipo, quantas vezes? Foram pouquíssimas, tá ligado? Então, é isso. Então, essa troca dentro da escola, dessa representação mesmo, né? De ser uma mulher preta, já bate muito, assim, nas meninas e vê que é possível. E aí, hoje, principalmente do Islã interescolar, é isso. Os moleques, eles ainda são cara de pau. Eles vão olhar e falar assim, cara, vamos lá. Oxe, poesia que é pra fazer? Beleza. As meninas, elas estão entendendo isso aí ainda, né? A vergonha que são colocada em cima da gente, assim. Então, mas cada vez mais a gente vê as meninas aparecendo, assim, e é isso, você vai ver no Islã SP,
dentro do slam interescolar também. As meninas estão dominando também, sabe assim? E aí é isso. Isso nasce muito com esse esforço de Mariana Félix, Luz Ribeiro, Mel Duarte, Luísa Romão. Essas meninas que tomaram a cena naquela época pra ser possível a nossa geração, tá ligado? Tipo, e aí depois disso é isso. Aí a minha geração, ela começa a espelhar as gerações das mais novas. E aí esse processo é muito lindo, assim. E eu vejo que a minha poesia que estourou era uma poesia que falava sobre isso, né? O meu texto Eu Não Queria Ser Feminista, ele estourou lá em 2016 e até hoje ele é um texto que infelizmente não fica velho. E é isso. Eu vejo essa necessidade também de ser falado sobre isso até hoje e que isso é muito por isso que a inspiração vem dentro do meu nome, assim, também, sabe? Por causa dessas temáticas dessa época, assim. Então é isso. Isso só se continuou, assim. Foi um processo de continuidade mesmo, assim. Acho que é isso. Só completando, né? O primeiro contato que eu tive com o slam foi a Mariana Félix, que eu estava no interior de Minas Gerais, ninguém tá falando, não sabe nem o que era, mas eu já cantava rap, né? E aí eu lembro que eu vi um vídeo da Mari e falei, cara, eu faço isso também, mas eu não tenho aonde ir fazer, porque aqui não tem, né? Não tinha na época. E aí, sobre essa coisa do rap, o primeiro slam que eu fui na vida, como eu recitei um rap meu, sabe? Então eu acho que, assim, realmente... eu não sei quando vai ser a cerimônia de incluir oficialmente o slam nos elementos do hip-hop. Mas já podemos começar aí, junto à Secretaria de Cultura, a agitar essa cerimônia aí, tá bom? Vamos mandar um e-mail. Eu brinco que são movimentos irmãos, assim, né? Acho que, pelo menos lá em Minas, sempre que tinha uma roda de MC, puxavam um slam também. Aí tinha que explicar para todo mundo outra coisa também, que aí você joga na pessoa. Que qual a diferença da batalha de rima para batalha de... Todo dia isso na minha vida. Eu acordo de manhã, um bom dia que eu dou pro meu pai, já é alguém me ligando. Qual a diferença da batalha de slam para batalha de rima, né? Essas coisas assim. E aí, assim, eu acho que por isso que trabalhos como esse são tão importantes, sabe? Justamente para a gente... acho que faz parte do movimento, por mim, faz muito, já até mesmo oficialmente, só que tem as diferenças da dinâmica, né? Então, acho que é importante isso deixar registrado, né? Mas até tem uma coisa aqui, cara, que eu passei, eu li, achei muito interessante, que é a geração, essa geração é imagética, né? De nós para baixo aí, incluindo a gente. A galera da imagem, é muita tela, é muita imagem. E o slam, quando vem com os vídeos... Pega toda essa galera. Pega uma galera que às vezes não vai sentar e ler 2 livros, mas vai assistir poesia o dia inteiro. E não vai entrar nas discussões que a gente traz na poesia também, né? Isso. Tipo, se a gente fosse falar de uma temática que a gente fala dentro da poesia só conversada, às vezes a gente não ia atingir essas pessoas. Mas com a poesia elas prestam atenção, assim. A rima, a presença, né? Então, assim, a gente entra na escola também. Eu não entro na escola num lugar de professor. Sabe? Não tem essa verticalização. Eu entro lá como uma MC. Eu chego lá e falo, e aí, gente, firmeza e pá, não sei o quê. Pá. Por quê? Faz-se a identificação também, né? E, às vezes, a gente consegue até ter acesso a informações que, às vezes, a própria escola estava tentando há um tempão e aquele aluno não falava. Um dia que a gente vai lá na escola... a galera se sente à vontade, sabe? Eu acho que é um processo democrático também, né? Assim, se posso dizer isso, dentro da escola, sabe? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, aguarda a cerimônia, deixar na tua mão, tá? Tu liga pra tua galera aí, que é a galera do rap. E, assim, acho que isso tende a se consolidar cada vez mais, assim, enquanto movimento hip-hop mesmo. E tanto é verdade que no desfile do Vai Vai, né? Sim, tem o slam. A última ala era sobre slam. A última ala do... cerimônia. Tem um edital agora que saiu que do hip hop tem a palavra slam, né? Já começaram a associar algum nome. Sem cerimônia mesmo. Não houve um momento cerimonial. No livro eu falei rapidão, eu falei que tem 5 elementos, né? 5 grupos, né? Eu falei do Michone, chegou agora aqui. Os 5 primeiros, mas tem outros 2 marcos, está no livro também. Não podia deixar de citar os da Resistência, pela contribuição dos vídeos, né? Foi o Resistência que fez gravar e viralizar no Brasil inteiro, na América Latina, né? Virou um grande canal e muitos poetas ficaram conhecidos
pelos vídeos, ficou até maior que o Slam BR, assim, no sentido de nome, né? Teve um período. A galera vai ter a final do Slam Resistência. Era o Slam BR, tá ligado? Mas, quem era do fora, você não tá nem aí, né? Tipo, o Slam é Resistência, tipo Resistência aí que tá falando. Então virou sinônimo de Slam, né? Então foi muito importante. E o outro foi o Slam das Minas, né? Essa questão de gênero, como começou em Brasília. Aí eu conto lá um grupo que se formou ali, porque só tinha homens. E de fato era uma cena muito masculina, né? A presença. Por mais que seja poesia, e se for olhar os outros movimentos, também é assim, né? Eu acho que o Slam, hoje, ele está muito mais diverso do que outros movimentos. A Batalha de MCs, também um sarau de periferia, se você for olhar, pelo menos até o que eu vejo, a maioria são homens, né, que participam, né? O Slam... Que esse ano, primeira vez, uma mina ganhou o Nacional de Primeira vez, né? Também. Então, tá mudando, né? Agora o Slam é muito mais mulher, se for ver, do que esses outros movimentos. Se olhar a batalha, olha, o Slam é muito mais mina no Slam do que mina nas batalhas. É misógino também, esse movimento das batalhas, né? Uma discussão sobre isso, né? O Slam, as mulheres é muito presente. E hoje, no interescolar, a maioria são mulheres, né? Se for olhar quem participa, a maioria são as minas que chegam, por mais que... Por isso também, né? Porque tem a Tawane como exemplo, uma porta-formadora, ela estimula que as meninas participem. Então, tem mais mulher porque tem muitas porta-formadoras também que estão lá, que vão. A Nicole também é uma outra porta-formadora. Veio no interescolar, né? Ela depois vai ser aí, ela ganhou 2 vezes interescolar, presencial online, e o nacional também. E aí ela virou uma porta-formadora, então ela chega, as duas, né? Jovens. Então identificam, são mulheres, jovens, negras, onde as meninas vê elas, se identificam e passam a competir, né? A gente também no interescolar agora a gente tem um outro movimento, que é fazer também os homens participarem, né? Tem a hora que fica só meninas. Exageramos, gente. Precisava, era necessário, mas assim, a gente está percebendo, algumas pessoas estão falando, tem uns meninos, por exemplo, jovenzinhos, que não quer ter nada, né? E aí ele não quer no Slam, ele não quer bater, ele não quer nada, e aí ele fica ali, sai da escola, não se interessa por literatura, por nada, e vai para uma outra vida, né? Então a gente quer também que esses jovens, para não ter que buscar ele na Fundação Casa, em presídios, ter que ir lá fazer Slam, a gente quer fazer Slam na escola, que eles participem também, né? Então um movimento de equilibrar, mas é evidente que é fundamental as mulheres todas participando, né? Que mais mulheres venham, mas também os menininhos ali que têm alguma voz, né? São mais periféricos, em sua maioria. Então são jovens que sofrem violência também, né? Muitos aí acabam indo para outros caminhos que a gente não gostaria, né? Então a poesia também é para chegar nessa molecada. É muito vivo, né? Eu queria aproveitar aí que a gente está falando dessa questão dos tipos de Slam, né? E saudar 2 tipos aqui que eu acho muito importante, né? Daniel Michoni chegou aqui, uma referência pra gente. Uma salva de palmas. Aí, ó. A gente precisa disso no Slam, sabe? Poeta clown. Às vezes... Poeta palhaço. Às vezes a gente não tem isso aqui, fundador do menor Slam do mundo. Então, que é o Slam de poesias curtas. Muito importante essas dinâmicas, né? Essas dinâmicas dão vida. E também agradecer o Eleilson, ele estava aqui sentado, acabou de sair. Ah, tá aqui. Que promove, uma salva de palmas para o Eleilson, que promove o Festival Estéticas da Periferia, que é onde acontece o torneio dos Slams, que para mim é uma das joias da cena, assim como é o interescolar, porque ali se trabalha coletivamente. Essa questão da individualidade ali é... E eu que não sou um poeta, competidor, chega lá na época do torneio dos Slams, eu quero juntar gente, fazer time de 6 pessoas, né? Fazer aquela brincadeira, aquela história, né? A cena, a gente vai aprendendo coisas, na cena tem questões emblemáticas, na cena de um poeta, aí você vê uma questão emblemática de um poeta, mais ou menos tipo a Fanta, do Márcio Ricardo, misturado com os Zeus do Monra, lá do Rio de Janeiro, que é uma poesia emblemática. Essas coisas que você só vê no torneio, né? A gente fazer o desespero do artista independente, então... É legal aí a gente falando dessas temáticas. Então, esses 2 tipos de Slam, olha quantos, né? Slam das Minas, Slam de poesia curta, Slam de amor, em grupo, né? Sem esquecer do Rachão Poético também, que foi lá atrás, que começou esse movimento. Michoni, então, assim, a gente tem história para falar aqui durante a noite inteira. Eu acho que tem mais pergunta aqui. Salve, salve, gente. Boa noite. Vou lançar essa pergunta como amigo e professor de geografia. Cara, vai me ferrar.
Emerson, mestre, o slam é geográfico? E por quê? Vocês estão rindo de que é sério, velho. O slam é geográfico. Tem um mapa aí atrás dele, viu? E por que ele é geográfico? É isso. Você tem que responder, não eu. Você é o professor de geografia. Não, é geográfico, né? A ideia é sair do centro, né? Também tá no centro, mas, por exemplo, a Guilhermina, quando a gente queria ela, esse evento, seria muito mais fácil fazer no centro. Seria mais acessível, a galera já ia, o Zap já era na Pompeia e às vezes ali perto da Roosevelt, né? Depois deu Resistência na Roosevelt também. Só que eu falei, cara, eu vou fazer em outro lugar, eu vou fazer na Zona Leste, fazer a galera ir até lá, se movimentar, né? Pela cidade, pegar metrô, pegar trem e ir até outros lugares. E tem esse mapa aqui, né, mano, que eu fiz pro meu livro, eu encomendei, na verdade, né? E aí quem fez foi o Aloísio, ele junto com outro cara do Picho, né? Botou o nome dos lanches. Tentou colocar todos, né? Mas não sei se conseguimos. Qual o número aqui? Ih, tá desatualizado isso. Eu fiz esse pro meu livro. Aí, ó. Não, já dobrou, é 428, algo assim. Eu atualizei para a exposição no Rio de Janeiro, né? Se alguém que viu a exposição? Aqui também, ó, no livro. No final. Aí, tá aí, no livro tá atualizado. O livro está atualizado. O banner que eu fiz pro meu livro, que saiu em 2022. 438. E a gente fez a exposição no Rio de Janeiro, foi importante também pro livro, né? Uma exposição que nós fizemos chamado Gira de Poesia. 15 anos lá no Brasil. O Michone fez a obra lá de abertura, performática, interativa, com biribinhas. No primeiro dia teve, né? Acabaram com as biribinhas. E aí eu tive que atualizar, né? Foi importante pegar, falar estado por estado, mano, que slam tem aí? A galera manda listas e listas. Então a gente mapeou isso, né? O slam chegar. Só falta Alagoas e Roraima, eu acho. Se não me engano. Aqui não tem Rondônia, mas tem Rondônia também tem. Enfim, o slam tá em quase no Brasil inteiro, né, mano? Se espalhando cada um no... Todas as regiões, pode dizer. Todas as regiões. Nas 5 regiões tem slam, né? Isso é muito louco, né? Tá nessas quebradas, tá no Acre, tá no Santa Catarina, em lugares assim, bem diferentes um do outro. Então o slam tá chegando aí por esses caminhos aí, esses mapas, né, mano? É da hora. Tamo no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? É da hora do slam. Diferente dos saraus, eu vim do saraus, né? Então eu não faço crítica, não. Eu sou filho dos saraus. O sarau conectou com o Brasil, com as periferias. O mais legal, né? Já tinha sarau, mas o sarau de periferia deu uma linguagem, né? Sarau de periferia. Aí quem fazia um sarau no Espírito Santo, pô, ligava com aqui, já ligava com lá e você circulava. E o slam ligou com o mundo, porque a palavra slam ela é mundial, né? Então a gente conseguiu, por exemplo, a gente acompanha pessoas na Tailândia, na Finlândia, em Togo, países que, pô, nunca imaginei falar com alguém. E pelo slam a gente tem esses contatos, né? A palavra spoken word, poet slam, ele é mundial, uma palavra em inglês, né? Então chegou no planeta, né, cara? Assim, é muito louco você. A galera acompanha a gente, via Tauânia, a galera de Moçambique, Angola, São Tomé das Letras, São Tomé e Príncipe. Eu da Lita. Cara, eu também. Já é Minas, né? Pois é. É outro planeta, né? Então, pelos vídeos, para essa parada chegou em tantos lugares, assim, distintos, né, mano? Muito foda. Muito bom. Vou fazer uma saideira aqui. O papo é muito bom, né? Vai que vai, né? E eu sei que com certeza teriam muitas outras questões, mas também a gente tem poesia, enfim, então... Mas aqui a festa continua até de madrugada, então, assim, a conversa com o Emerson, com as pessoas aqui, quem quiser ficar trocando essa ideia, que realmente parece ser sem fim, né? Da vontade de ficar conversando aqui. A gente vai seguir aí ainda no rolê, certo? É isso aí, com certeza. Mas aí eu quero fazer uma pergunta final, que eu acho que vale para todo mundo. Que tem um trechinho aqui do livro que o Emerson conta a passagem da ida da Roberta lá para conversar com o Mark Smith, né? E aí o Mark Smith diz para... Você cita aqui, né? Que ele diz que ela conversou com o Mark Smith, que gentilmente enviou alguns materiais e os princípios básicos
que ele acreditava que deveriam se manter. E um deles é: a competição não poderia estar em primeiro lugar. Queria que vocês comentassem sobre isso. Parabéns pela pergunta. Fazer valer a máxima do Islã do 13, né? A poesia é quem vence sempre. E aí? A poesia é quem vence sempre. Eu acho que a pergunta ela já se responde, né? Inclusive, amiga, fala aquela poesia. Tu acha mesmo que é Roberta? Foi lá em Chicago. Conseguiu trazer ela pra cá. Você acha que tudo é competição? Gente, a Laura fala isso pra mim em qualquer situação. A gente daquela fala, tá, mas você acha que a Roberta foi lá em Chicago, trouxe slam pra cá, pra você estar andando por aí desse jeito? Ela fala isso em qualquer situação. Ela fala isso pra mim, em qualquer situação. É vingança da gente falar, é o desespero. É a vingança, tá explicado, tá explicado. Eu acho que a gente tem 2 pontos, né, dentro disso, que é o entender que o Islã é um jogo, mas que isso não é a coisa mais importante. A gente precisa entender, a gente como poeta, a gente precisa entender que o Islã é um jogo, muitas vezes tanto para não se frustrar, assim, dentro do negócio. Às vezes você tá tipo assim, nossa, eu apresentei muito bem, mano, eu arrasei hoje, 9.5. Ué? Como assim? O que aconteceu? E é isso, para você entender que, primeiro, é um jogo e que inclui sorte também nisso, inclui várias questões, inclui o dia. Tem dia que o poeta recita a primeira vez e a gente fala, mano, hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele. A gente tem que entender que é isso, é um jogo, mas que são várias questões que entram em pauta, assim, na hora da competição ali em si. Mas que é isso. A primeira coisa que tem que ser entendida e trocada é sobre a poesia e a competição, exatamente. Ela não pode passar na frente disso, porque senão perde o sentido original dela. Como que o Mark Smith criou, e a gente já conta essa história muitas vezes, né? Ainda bem que agora tem seu livro, que eu vou jogar o livro. Qual que foi a ideia de se criar o Islã? Ninguém prestava atenção nas poesias, tinha várias apresentações, mas quando era poesia, o pessoal falava, não, negócio chato de poesia, nada a ver. E saía. Então, o Mark Smith pensa, como que eu vou fazer essas pessoas prestarem atenção na poesia? Então, eu vou criar uma competição. Então, a ideia não era, nossa, vamos ver quem é o melhor poeta? Vamos colocar um poeta aí contra o outro e ver quem é o melhor. Não, a ideia nunca foi essa. A ideia era, a gente precisa chamar mais atenção das pessoas. Isso precisa ser realidade para mais pessoas. Quando essa competição entra na frente da competição, a gente perde o sentido original dela, a gente perde a base. Sabe assim? Então, é isso. É sempre que a competição estiver gritando muito no seu ouvido, ali, pense que, quando se criou o Islã, a ideia não era essa. Me desce. Amiga, eu amo as referências. Cara, eu amo as referências, que saco. Mas eu acho que é isso, assim. É lembrar da onde começou, da onde veio. E aí, a gente volta naquela primeira pergunta lá que eu falei, da importância desse livro, assim, pra gente entender quais que são as raízes, assim, sabe? E qual que é a ideia? Óbvio que vai se transformar em muitas coisas, mas pra gente não perder essa ideia de... É isso que o Islã do 13 fala, né? A poesia é quem vence sempre. Eu acho que tem uma visão também, né? Que não é nós contra nós. É nós contra o sistema. É nós contra, tipo, sei lá, ex-presidentes. É nós contra capitalismo. Então, assim, eu acho que a gente fala tanto disso e a gente, às vezes, acaba se permitindo ser a própria massa ali de manobra da parada. Eu vejo assim, às vezes, sabe? Eu acho que isso mostra enquanto a gente, às vezes, é carente mesmo, mano, de várias paradas, de medidas, de políticas públicas, de várias coisas, porque a gente precisa, às vezes, daquele título ali pra gente trabalhar dentro da gente mesmo, a qualidade da nossa própria arte. Sabe? Então, isso diz também muito sobre a sociedade, assim, sabe? O lugar da nossa arte dentro da sociedade. A gente precisa de que tipo de provação, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem a ver com a nossa autoestima da nossa galera, assim, sabe? Com tudo, assim. Então, acho que essas questões são profundas também, sabe? Mas eu acho que sempre vale analisar isso, mano. Tipo assim, pra parada ter uma vida longa e próspera, a gente tem que se unir contra as paradas que esmagam a gente, cara. E ser brother na realidade, igual a gente é, assim, sabe, amiga? Assim, eu acho que tem isso, né? Tem cenas e cenas, e rolês, e épocas, né? Mas eu acho que o Islã também está passando por um momento muito interessante de amadurecimento nos textos. Não sei se você está percebendo isso. As temáticas estão sendo mais profundamente debatidas desde a escola, porque o Islã interescolar está na escola. Então, com 13 anos, 15 a 14 anos, as temáticas já estão aprofundadas. E aí, quando você chega no Islã com 20 anos, está no Islã na rua,
as discussões estão aprofundadas, os textos estão ficando mais diferentes, né? Acho que isso é muito rico também, sabe? Mas é isso, observar se a gente está realmente agindo como um grande movimento, né? Acho que isso que tem que prevalecer. Por quê? Porque logo seremos um braço do hip hop também. E assim, eu chamo vocês, eu convido. Sessão solene, né? Mas é isso, né? A Roberta sempre mantém isso, né? É importante, ela viu isso, ela coloca, a competição não pode estar em primeiro lugar. Se tiver, aí vai vir faltar respeito, vai virar aqui um futebol, onde as pessoas vão sair na porrada, vão, enfim, levar tão a sério e não vai importar tanto a palavra, né? Você julga uma poesia também, você tá subjetivo, né? O Michone é outra figura que preserva isso, né? Ele avacalha, quem vai no slam, ele tira sarro, uma hora passa o tempo. Falei, o importante, lembrando a gente, o importante é a gente estar aqui falando poesia, né? Não vamos ver quem é o melhor. Vai ter um jogo, é normal, né? Tem as regras, senão também a gente não viria. Mas isso não pode, você tem que sair daqui e nem lembrar quem ganhou. Tipo, sei lá, né? Pô, sair, pô, foi incrível, vi falar as poesias, me toquei, emocionei. Que poeta lá, um X, vai ter um que vai ganhar, mas nem necessariamente vai ser aquela pessoa, aquela poesia que mais te tocou. Mas tocou um poeta que nem passou de fase. Né? E aí isso que é bonito. Você saiu dessa experiência, pô, já cumpriu, né, mano? Eu saí tocado por aquela poesia, achei engraçado, me diverti, tava tenso, tava preocupado, né? Então tem várias pessoas que mantêm isso, né? E às vezes é perigoso. Se a gente não ficar atento, parece óbvio isso, mas a gente competindo, puta, mano, precisa ganhar, tá ligado? Aí você vale o dinheiro, tá ligado? Então, assim, se não tomar cuidado, toma a gente vai ver, tá um competidor cego para ganhar e a qualquer custo. E a qualquer custo é passando por cima das pessoas. Afrontando, criando situações. Isso não estamos isentos, né? Nós não somos uma bolha, nós somos sociedade, né? Então, nós também temos a nossa personalidade, temos o nosso ego, temos que ganhar também, às vezes, como todo jogo, também é importante, né? Quem ganha acaba tendo algum destaque, então é contraditório, né? Não é isso, mas acaba quem ganha. Por exemplo, essa frase, ela é muito bonita, né? A poesia, como é que é? Que vem sempre, né? Ela é legal, mas assim, quem ganha fala, pô, mas eu ganhei, né? Tem um lance. Ganhou, caralho, foi ganhar essa porra, mano. Tem essa, né, mano? Mas às vezes você quer ganhar. Eu já fiquei um pouco cego, assim, pô, quero ganhar, eu ganhei, mas meio quando você perde, né? Aí essa frase faz sentido. Você fala, pô, até realmente. É a poesia que vem, cara, relaxa, mano. É isso. Então você tem que se colocar no chão. É a poesia, estamos aqui pela poesia, não estamos para ver quem é o melhor, quem é o pior. É o dia. Como todo jogo é isso, é o dia. Às vezes não falou bem aquele texto, a plateia não bateu, não chegou. Você fala, sei lá, sobre seu pai que faleceu e na plateia o pai faleceu. Então uma pessoa nem se afeta, talvez. Agora um dia que tiver 2, 3 que perdeu o pai recentemente, pô, o cara vai chorar, e a poesia vai fazer outro sentido, né? Então é muito do momento, de onde você está, né? Vai tocar as pessoas, a classe social, você fazer no centro uma coisa. Eu fazia o evento no Red Bull Station. A plateia era uma plateia de classe média, que assistia os poetas periféricos. Então era uma referência. A plateia ficava ali, era silêncio absoluto. Agora você vai lá, gritaria, nego falando, é rojão, é cave, funk, é churrasco. Então quem grita mais acaba também, enfim... São os lugares, né, que definem. E a sua poesia às vezes cabe num lugar, não cabe no outro. E tudo bem, né? Falar aqui não rola, mano, não consigo gritar. Beleza. Você vai em outro slam que não precisa. É interessante a gente se lembrar, né, que o slam é só uma desculpa pra gente levar poesias para outros lugares, né, que talvez não chegasse, né? Então, por exemplo, o slam interescolar mesmo é pensar assim, que a poesia, que muitas talvez na escola dizem que, não é um lugar onde eu posso chegar. E aí chegar com uma galera assim e falar assim, não, mas eu também eu também faço poesia, eu vim no mesmo lugar que você, mas eu posso fazer poesia também, você também pode fazer poesia. Então é também uma desculpa para chegar em lugares que talvez não chegasse mesmo, né? Ai, tá vindo forte a barra. Escolar. Você tá em qual ano da escola? Segundo médio. Vai disputar mais um interescolar esse ano, outro ano ainda, né? Ele vai falar uma poesia daqui a pouco e ele participou do interescolar 2 anos já, né? 3 anos tá no interescolar. Começou com 5 anos, né? Veterano de interescolar, já temos até isso agora. É isso? Então a gente vai encerrando aqui um pouquinho a parte da mesa, né?
Eu também estava gostando bastante aqui, dava para conversar muito tempo aqui, né?